Finalizada a rodada de número 22, foram 7 partidas nesse domingo, hein? Flamengo 1, Grêmio 1 no Maracanã, Santos e Fluminense 0-0 na Vila Belmiro, Corinthians e Palmeiras 1-1 na Neoquímica Arena, Mirassol 5, Bahia 1 em Mirassol, Vitória 1-0 para cima do Atlético Mineiro em Salvador, Internacional 2, Fortaleza 1, Sport 2, Vasco 3, o jogo na Ilha do Retiro, no Recife. A classificação do Campeonato Brasileiro, hein? Claro que ainda precisando de ajustar número de jogos de todo mundo, mas o Flamengo lidera 21 jogos, 47 pontos, o Cruzeiro é o segundo, com 22 jogos, 44 pontos, o Palmeiras o terceiro, 20 jogos, 43 pontos, o Bahia o quarto, 20 jogos, 36 pontos, Botafogo o quinto, 20 jogos, 35 pontos, Mirassol o sexto, 20 jogos, também 35 pontos, o Mirassol fecha o G6 da Série A do Campeonato Brasileiro. Zona de rebaixamento, Juventude 21 jogos, 21 pontos, tem o Vitória também com 22 jogos, aí 22 pontos, Fortaleza 21 jogos, 15 pontos e o Sport é o lanterninha com 20 jogos e 10 pontos. Então zona de rebaixamento tem Vitória com 22 pontos, Juventude com 21, Fortaleza 15, Sport 10, os jogos da rodada de número 23, começando somente a partir do dia 13 de setembro. Agora é data FIFA, o Cruzeiro terá jogo da Copa do Brasil, e aí vai ser no dia 11, na outra quinta-feira, até por isso folga hoje, folga amanhã, a retomada dos trabalhos quarta, na Toca da Raposa 2, e é quando o Wanderson será reavaliado. É a informação do Cruzeiro, a princípio é apenas uma pancada, mas de qualquer forma será aí avaliado pelo Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. A segunda-feira, na Toca da Raposa 2, deve marcar aí o início da avaliação de Cauã Moraes. O Cauã Moraes, aquela informação que a gente trouxe em primeiríssima mão no sábado, o Cruzeiro pagou a multa ao Atlético Paranaense, 18 anos apenas, lateral direito, uma oportunidade de mercado que apareceu, o Cruzeiro deu o troco no Atlético Paranaense e o garoto em Belo Horizonte vai aí fazer os exames médicos e testes físicos antes de ser anunciado um contrato de 5 temporadas com o Cruzeiro. Jovem então, Cauã Moraes. Cruzeiro aguardando até amanhã a chegada de Kenny Arroio para exames médicos e assinatura de contrato, ele que vem em definitivo do Besiktas da Turquia. Eu falei de jogo na Copa do Brasil a partida de volta diante do Atlético Mineiro, e atenção, hein, porque a venda de ingressos começa hoje. ingresso.cruzeiro.com.br, tem que ficar de olho na prioridade de venda e a expectativa clara de no dia 11 de setembro, um Mineirão entupido para o torcedor ajudar o Cruzeiro a buscar esta vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Final de semana maravilhoso para o torcedor do Cruzeiro, e neste domingo teve o Cruzeiro fazendo a história no Campeonato Brasileiro Feminino. O Cruzeiro perdeu para o Palmeiras no Independência, diante de mais de 13 mil torcedores, mas garantiu vaga na final do Campeonato Brasileiro Feminino pela primeira vez. O gol foi marcado pela Marília. O Cruzeiro até levou um certo susto, não foi um grande dia da goleira Camila, mas o Cruzeiro acabou, pelo resultado em São Paulo, garantindo esta classificação e agora é enfrentar o Corinthians. O Cruzeiro, pela primeira vez, vai disputar a Copa Libertadores Feminina, e aí vamos torcer muito, mas antes tem os 2 duelos da final diante da equipe do Corinthians. Copa Libertadores Feminina, na próxima temporada o Cruzeiro estará juntamente com o próprio Corinthians, e a expectativa é de uma grande final, 2 jogos, o primeiro mando do Cruzeiro, o segundo com mando do Corinthians. O time feminino do Cruzeiro então fazendo história e chegando à finalíssima pela primeira vez. O Domingão teve uma rodada muito positiva para o Cruzeiro, com tropeços de Flamengo e Palmeiras, além de outros resultados importantes. Por quê? O Flamengo empatou em casa com o Grêmio.
tem 47 pontos em 21 jogos, um jogo a mais que o Cruzeiro, um jogo a menos que o Cruzeiro. Cruzeiro assumindo de novo a vice-liderança, com o empate do Palmeiras diante do Corinthians. Cruzeiro com 44 pontos em 22 jogos, tem 2 jogos a mais que o Palmeiras. Palmeiras tem 43 pontos em 20 jogos. O Bahia foi goleado pelo Mirassol. Bahia é o quarto com 36 pontos. O quinto é o Botafogo, que na rodada derrotou a equipe do Red Bull Bragantino. O Botafogo tem 35 pontos. O Mirassol é o sexto, também com 35 pontos. E em relação ao sétimo colocado, naquela briga por vaga na Copa Libertadores, o sétimo é o São Paulo, que o Cruzeiro venceu. São Paulo tem 32 pontos, o Cruzeiro abre 12 pontos de vantagem em relação ao sétimo colocado, o Fluminense. Empatou com o Santos e o Ceará foi derrotado pelo Juventude. Então, dos 10 primeiros colocados, apenas Cruzeiro, Botafogo e Mirassol venceram na rodada. Uma rodada muito importante para o Cruzeiro e em termos de Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai voltar a jogar no dia 15 de setembro, uma segunda-feira, 8 horas da noite, em Salvador, o duelo diante da equipe do Bahia. Bahia que tomou uma sapecada, hein? Com o time titular e tudo, foi goleado pelo Mirassol, em Mirassol, por 5-1. Baita campanha que faz a equipe do Mirassol, comandado por Rafael Guanais. Cruzeiro, então, passou aí um final de semana perfeito, com mais 2 dias de folga para os jogadores, a retomada dos trabalhos na quarta-feira na Toca da Raposa 2, segunda e terça de folga para os comandados de Leonardo Jardim. E uma folga mais do que merecida, depois do Cruzeiro emplacar aí 3 vitórias consecutivas, vitória sobre o Inter, vitória na Copa do Brasil sobre o Atlético Mineiro e a vitória diante da equipe do São Paulo. Mas é uma semana movimentada, por quê? Lautaro Dias está a caminho do Santos. O Cruzeiro recebe uma compensação financeira pelo empréstimo do jogador. O Santos assume todos os custos para ter Lautaro, o custo mensal. E o que vai definir ainda é que tem uma possibilidade do empréstimo ser de 1 ano e meio. 1 ano já está definido, mas tem a possibilidade de ser de 1 ano e meio até o final de 2026. Vamos acompanhar. O jogador deve viajar aí nas próximas horas para estar em Santos, fazer os exames médicos e assinar contrato. Lautaro Dias, então, sendo emprestado pelo Cruzeiro. E uma semana movimentada porque o Cruzeiro vai receber Kenny Arroyo. Toda a documentação sendo trocada. O jogador, ele até terça-feira estará na Toca da Raposa 2. E é importante a gente dizer o seguinte: terça-feira a janela se encerra, dia 2 de setembro. E o que precisa acontecer? Não necessariamente o nome do Kenny Arroyo precisará estar no bid, mas sim o Cruzeiro com o Besiktas iniciando todo o processo de transferência no famoso TMS, que é o sistema de transferência da FIFA, com aquele ITC, né, o Certificado de Transferência Internacional. Claro que o Cruzeiro conseguiu acertar os últimos detalhes com o relógio no tempo limite, mas vai dar tudo certo e o Kenny Arroyo será anunciado pelo Cruzeiro ao longo desta semana. Claro que precisa primeiro chegar a Belo Horizonte, fazer os exames médicos, vai assinar contrato. Informação, inclusive, que a gente tem é que o contrato será de 4 temporadas e meia, 4 anos e meio, e o Kenny Arroyo fez um esforço muito grande, além, claro, da diretoria do Cruzeiro, no poder de convencimento ao Besiktas. O pedido do clube turco, ele foi sendo alterado à medida em que cada notícia ia saindo. Então começou em um valor, subiu, pelo menos umas 3, 4 vezes, mas em termos de valores foi tudo acertado no dia de ontem e agora é só aguardar os últimos trâmites aí, incluindo a chegada do atleta a Belo Horizonte. Até terça-feira, repito, estará na Toca da Raposa 2. É um processo também de saída da Turquia até a chegada a Belo Horizonte que
demanda aí algumas horas, né? Mas vai dar tudo certo, todo mundo bem confiante e o Kenny Arroyo quis muito, fez muito esforço para vir para Belo Horizonte para deixar a Turquia, mediante aí a tudo que foi conversado com o departamento de futebol do Cruzeiro, chefiado aí nessa busca pelo scout, pelo Joaquim Pinto. Tá falado, pessoal?